Mas a vida também é feita destes bocadinhos, não é? Destes bocadinhos. No fundo, isto é galhofa gravada. É o que nós estamos aqui a fazer. Sabes que eu, entretanto, recebi mensagens de pessoas preocupadas connosco. Pessoas que julgavam que algum de nós estivesse num país onde os Falecido? Estados Ah, Unidos ok. tinha Ok. encontrado alguma coisa valiosa e quisesse ir lá buscar. Ok. Porque há outra versão. Há essa versão que é mais trágica, mas depois há a versão privilegiada que é aquele tipo, ou aquela tipo, ou aqueles casais Lançou-se. que foram para um sítio de férias e de repente ficaram lá. Não é? É um filme do Adam Sandler, no fundo, não é? É aquele que de repente casam, vão para o Havaí, olha que giro, quer ter uma barraquinha no meio aqui no meio da praia. Estavas a sugerir que nós tivéssemos girado aqueles casais de influencer, nós os dois. Eu acho que era muito interessante, porque na verdade falta casais homossexuais no mundo do influencing, né? Neste humor de Aliás, influencer. falta em todo o lado e no mundo do Ainda é mais influencing não é. gritante. Se bem que a palavra gritante associada ao homossexual pode já revelar um certo preconceito. Está na cabeça de cada um. Desconstruir esse vocabulário, como se costuma dizer. E um silêncio gritante já de si também é bom. Há de fazer curto-circuito numa das figuras que, se fosse bem compreendida, devia ser a inspiração atual, que é o mimo. O mimo é uma figura contra a cultura atualmente. Teria dificuldades. Aliás, um anúncio, que era o que havia quando nós éramos mais imberos, havia aquele anúncio da TMN, não, ainda não era TMN já se chamava TMN, Sim, né? sim, tem Era, mesmo. inclusivamente dizia-se que era, tens um cu que é um mimo, havia esta expressão, este paralelismo com esta piada. Queres analisar a frase? Tens um Podemos, cu podemos que é ir um por aí. mimo. Pode ser ofensivo, na verdade, porque é um cu que me diz pouco. Percebes? É um Ok, cu que não diz nada. ok, aí estás a ser lírico, mas sendo mais literal, sendo mais de vistas curtas, o cu não é dotado de fala, à exceção Quer de dizer, pitanças gastronómicas, aquilo que o Pitágoras não gostava, feijoada e feijões e coisas do género. Aí estás a dar voz ao teu cu. O que contraria, nessa ocasião, o cu deixa de ser um mimo. depende, há gostos, eu não sei se dizer o teu cu é um mimo é objetivamente igual para todos. Já viste que eu sou um um lírico, eu gosto de pensar a palavra, eu posso ir e tu ires para o outro, e de repente pode haver um fã do cu peidoso, pode haver um fã do cu ruidoso, que só acha valor no cu quando o cu de facto comunica com ele de alguma forma. Depois há a malta da comunicação mais visual, não são precisos sons para haver uma comunicação. Nem toda a gente aceita esta frase da mesma forma. De forma e infelizmente já é uma frase que já caiu também. Como é que os Caiu, jovens, caiu. como é que esta geração, como é que se chamam? Os Gen Não Z, não é? sei. Temos de Acho que é, perguntar aos acho que é publicitários que eles estão sempre a inventar coisas. sempre, E mas não é depois muito incorporamos inteligente. como se fosse tivéssemos ido buscar ao sítio onde o Moisés foi Sim. buscar as tábuas. E depois confundem, porque há umas gerações antes são a é o Gen X, agora são as Gen Z. Primeiro sinto que começámos pelo fim, não é? Sinto que talvez pudéssemos ter começado por um A, porque tínhamos mais margem, mas ao mesmo tempo é confuso, não é? Porque já não sei, eu digo geração Z, eu já não sei qual é, eu acho que é esta. Depois há os alfa, não é? Já de repente fomos para o A, mas já noutro alfabeto, já mudámos de alfabeto, porque entretanto não. Como é que será que um jovem interpreta esta frase do "o teu cu é um mimo"? Porque já não há referência do mimo, já não há referência nem dos anúncios, já não há qualquer. Tem que ir. E como eles também já não são muito de. Tinha que ser em inglês, como é que esta frase podia ser? "O teu cu é um mimes, é um mimes". Eu não sei como é que se pode. Não sei. É cuchi-cuchi, Ah, eu não sei como é. Tinha que ser com um emoji, né? Tipo, o teu cu exatamente, é mas um. aí é depauperar a linguagem. Falta o ponto de vista do mimo. Nós nunca tivemos em conta o parecer do mimo. É claro que tinha que despir a personagem, mas a pessoa que se acoita atrás da personagem do mimo, o que é que ele acha disso? Pode deixar ofensivo. Ele vive uma vida reta, pauta-se pela retidão e de repente vê-se associado a nalguedo. Podíamos convidar um. Quem é que nós podíamos. Não sei, empenha-se. É que aquelas estátuas. Ou seja, nós migramos do mimo, ficámos só nas estátuas, não é? O único silêncio que há, por exemplo, na cidade de Lisboa, são os homens estátua. A transição de uma coisa para outra pode ser forçada, mas é fácil. Basta apareceres lá com um pote de talco, atira-lo para a cara do homem estátua. Mas o mimo tinha aquelas cenas das janelas, né? Eles faziam aquelas coisas com os mimos. Havia uma relação muito forte com a mão Sim, como sim. indício de comédia, não é? Como Aliás, indício toda a de arte. construção em Portugal
tem por base a estratégia do mimo. É por isso que as coisas atrasam tanto. Se reparares bem, o pedreiro português e o empreiteiro português também andam assim, espera lá. Derrapagem de prazos, aliás, nós podemos criticar o nosso governo em relação a tudo. Se nos pautarmos pela crítica em relação aos prazos, eles podem depois apontar para os pedreiros. Nós não temos culpa, não é? Os pedreiros Claro, isto vem de baixo, isto vem é vêm de uma coisa baixo, não que é? se que está é cultural, não é? Está enraizado no até se calhar começávamos a levar a mal, se de repente, não é, começássemos a ter obras públicas, ou públicas e privadas, porque não sei se alguma vez fizeste, alguma obra na tua casa, mas demora o mesmo tempo que Uma obra construir pública uma nunca outra. fiz em minha casa, Não, não, uma obra infelizmente. pri uma obra também é giro. Não é Infelizmente, assim, o porque eu, Isaltino qualquer dia faz, se for analisar bem as contas do Isaltino, se calhar está lá o uma casa de banho que ele O mandou fazer. Montenegro está naquela fase de saber se ainda é. O Montenegro é uma figura que eu. Hoje é o dia das mentiras, é das figuras Tu que eu gostas mais aprecio da comédia da portuguesa, comédia nem é da portuguesa. política. E da arte no geral, sim, sim, é alguém que tem ele e os seus porque aquilo depois é um grupo, não é? Aquilo é um grupo de comédia, já há poucos que num cenário cada vez mais individualista é giro ver um grupo de comédia tão coeso, acaba por ser giro. E das coisas que eu mais aprecio, é apenas um detalhe, mas se calhar já não consigo ir além do detalhe quando olho para essa figura, que é a escolha das músicas de fundo. Fascina-me a ideia de que há uma pessoa cujo trabalho é escolher músicas de Aquelas músi background é o gajo que fez os para. vídeos do Amar Leitão, é o mesmo gajo. Quer dizer que Exatamente. aquilo tem a mesma linguagem. E agora não sei se já reparaste nas publicações do Ministério no Instagram do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que é, põem assim 2 imagens e depois põem o o Paulo Rangel teve em chamada com o ministro não sei quê, ou no caso a última era que teve com já não sei se era com o ministro da Defesa americano, se era com o vice-presidente dos Estados Unidos, já não sei. E tu perguntas: "Mas o que é que isto significa ao certo?" Não sei, o gajo a dizer: "Eu conheço e estive ao telefone com o vice-presidente dos Estados Unidos. E vocês, o que é que fizeram hoje?" E era giro, era haver lá um comentário, por exemplo, o Trump está em todas, não é, o Trump comenta tudo, era o Trump a dizer assim: "Não foi, aquilo era inteligência artificial, era o secretário do adjunto de um vizinho do vice-presidente." E o Rangel, todo cheio de si, porque é isso que são os nossos líderes. E aí eles estão alinhados. O Moedas também é assim, o Paulo Rangel é assim, o Montenegro é assim, que é uma internacionalização na altura da campanha, pois infelizmente parece que o Moedas ganhou. Aquilo que o Moedas dizia para fora, em todas aquelas as entrevistas internacionais que ele dava, e era sempre Lisboa, pá, extremamente seguro, pá, venham todos, que isto é muito giro. O discurso interno era: nós temos que criar mais 52 esquadras por metro quadrado, que isto está a ficar perigosíssimo aqui em Lisboa. O que eu percebo é que a segurança depende sempre da língua com a qual tu estás do idioma que tu estás a trabalhar para falar sobre ela. Se tu falares em inglês, a segurança é relativa. Se tu falares em português, a insegurança é absoluta. Nadinha picuinhas, quando nós falamos numa língua que não a materna, nós somos mais parcos de vocabulário. Ele se calhar só consegue ser positivo na língua inglesa. É que ele até fica mais alto, ele até fica é porque eles depois também se calhar isto está relacionado, mas eles são todos baixinhos, não é? Depois quando estão a falar internacionalmente, é o tal bico de pé para poder ser não sei se já viste a altura do Trump, Trump é um indivíduo altíssimo, 2 metros ou o que é, portanto tu imaginas o Com ou Rangel sem ou cabelo? acho que é com, porque sem cabelo, no dia em que o Trump ficar careca, aquilo é um homem de 1,70 m, não é? Eu não posso falar muito do cabelo do Trump, só posso falar da cor do Acho cabelo que da ainda. mão. Acho que, Eu acho que não posso falar do cabelo de ninguém, eu acho que nunca me vais ouvir aqui dizer: "Ai, o cabelo, não sei", acho que do porque Trump eu ainda sei podes falar. já viste para onde é que isto caminha? Isto também não está bom, pá. Não quero adentrar em detalhes, mas porra, eu acho Bem que isto que é um podcast qualquer e não pessoa. Eu não digo qualquer pessoa, porque haverá sempre alguém pior que o Trump nesse há quesito. muitos cabelos, Mas cabelos pá, há muitos. Ele tem tanta coisa para apontar que eu acho que o cabelo é a última que eu vou. Ele qualquer dia vai começar a fazer assim, a pentear-se assim para trás e vai ficar com o cabelo preto, porque é tanto petróleo que o gajo tem naquelas unhas, que o gajo vai começar a pentear para trás e depois de repente parece o Santana dos tempos antigos. Já deixa de ser todo ele cor de laranja. O gajo tem vários pantones de cor de laranja, não é? O gajo conseguiu naquela cara, cabeça, meter tudo o que é cor de laranja. Ele é cor de laranja, o cabelo também é meio aquele amarelo torrado, mas já meio velho, não é? eu estou desconfiado que ele descobriu novas cores na zona do Espectro da laranja. cor de laranja. Pois, E há, pois é. há pessoal, E os designers polícia de interior e os e designers ficaram decoradores de interior. malucos com isto. O "Eia, que? Há mais eia, cores aqui dentro? vamos pôr esta parede agora em cabelo de Trump, se faz favor." Yeah. Parede da sala laranja Trump.
Laranja trame. Eu acho que Só pá, falta podia ser. isso. Às tantas já aconteceu e eu não dei conta. A Pantone, todos os anos, lança Uhum. uma, duas, três cores. Estas são as cores do ano. Não há Aí de uma faltar ideia para o muito. Pantone. Já podiam ter feito isso, não é? Já tinham tido a oportunidade desde 2016, pelo menos. É aproveitar agora antes que o mundo acabe. Será que o objetivo Tens dele é visto a que haja coisa. líderes Diz? Diz, diz. líderes, mundiais que sigam, ou seja, ele está a atacar países, o objetivo dele não é o petróleo afinal, é só incentivá-los a fazerem o solário que ele faz, a terem o cabelo que ele tem. Será que é só isto? O gajo chega ao Maduro: "O que é este fatreino? Maduro, olha-me esse cabelo. Maduro, o que é esse tom de pele? Cuida de ti, homem, vai a um celário, vai, pimba, vai o Khamenei disse que não, pumbas, uma chinfrada na cabeça, lá vai ele. E agora está a tentar interiorizar no filho: "Puto, olha, o teu pai não quis, mas tu cor de laranja ficavas bem, só isto que é com a cor de laranja aí eras um exótico no Médio Oriente, quem é que tens aí cor de laranja? Ninguém". Pois, a malta relaciona logo com o petróleo, mas eu acho que tem outros objetivos por trás. Eu- Agora vais-me para um sítio. Há uma das versões do mito do homem, que o homem é criado pelo Prometeu e ele tem várias estatuazinhas do homem. Foi Zeus que lhe pediu essa tarefa, e entretanto está quase a acabar. Zeus aparece novamente, desajeitado, pisa logo dois. Prometeu: foda-se, logo os que eu gostava mais, os azuis e os não sei quantos. Não acho que não eram laranja, mas às tantas, Prometeu tinha a versão do ser humano em laranja. Reserva, Tinha o azul e acho que era o roxo, ou seja, depois mais tarde nasceu o Avatar. sobrou hum, laranja. o roxo é quando corre mal o nascimento, não é? O forceps. Ou quando já acabou também. Prometeu onde estiver acorrentado enquanto as águias lhe comem o fígado, está constantemente a regenerar, deve ficar muito contente. Assim, porra, mais versões de homens, estou muito contente com o gajo. Eu não sei o que é que o gajo viu no homem, que o gajo estava bué contente, até pôs a eternidade em causa. Gostou tanto da humanidade, foi isso que o atraiçoou. A criação tão minúscula. O gajo viu qualquer coisa em nós que não sei, pá, o gajo devia ser miúpe. Era a hum, Belimunda, ele via qualquer coisa dentro de percebes? Coisas que as pessoas normais não veem. Tens acompanhado assim alguma coisa? Eu apanhei só assim de Deste ladecos mas estás a falar de quê? aquela. Desta série universal que é o mundo ou de coisas mais É, específicas? epá, coisa. O mundo. Isso levaria uma série documental para analisar e ficávamos só pelo cabelo do Trump. Tentar perceber o mundo segundo o cabelo do Trump, como é que influencia ou deixa de Se calhar há uma influenciar. relação. Imagina que ele em cada vez que invadia um país tinha o cabelo penteado para determinado lado. Era começar a evitar. Tínhamos de ter um assistente ali ao lado, pô, tipo uma palmada na cabeça sempre para o outro lado. Tal como há aqueles vídeos que ele eu não me lembro de ter visto isto com nenhum outro presidente, mas filma-se sempre o Trump numa certa intervenção, num certo tipo de intervenção, ali meio, parece que ele está à frente da casa de banho do avião. Não sei se tu já apanhaste essa cena que o gajo, até aquela cena em que ele chama porca a uma jornalista, é dentro dessa. Ele está num espaço em que a porta bate-lhe de um lado no ombro, ele está meio de lado. Parece que ele já está a entrar e que os jornalistas apanharam-no ali, mas parece que o gajo vai à casa de banho. Antes de arrancar, queria só fazer uma mijinha e de repente aparecem os jornalistas. Eu não entendo aquele fundo e nunca tinha visto ninguém ser mas é que é aquilo, pá, quase 2 em 2 dias o gajo está a falar naquele sítio. Parece já uma espécie de como se os treinadores de futebol fossem dar conferências de imprensa quando o jogo é fora. Estás a ver? O gajo estão no comboio ali à frente da porta da casa de banho. Eu estaria inclinado a concordar com o absurdo da situação. No entanto, ele fala de tudo. Não é? Ele é um comentador que depois tem um part-time de ser presidente dos Estados Unidos. Sim, sim, sim. Não é? Podemos considerá-lo genial ou apenas, sei lá, foi um acidente de percurso, mas o que ele consegue é, o nome dele aparece algures em todas as notícias, ou no princípio, no meio ou no fim. Ele consegue implantar um nome. Porque é meio comentador. Qualquer coisa que penses, inicialmente não tem nada a ver, e não é uma teoria da conspiração, ele está lá envolvido de alguma forma. Chamado a comentar novamente esses assuntos, uma pessoa nessa idade provecta, é claro que a Tem que ir bexiga já tem tem que ir à outro. casa de banho mais vezes, claro. Exatamente. A forma de juntar estas coisas é estar sempre ali, vai, não vai. Se ele fosse de outro tempo, tinha que ter um penico ali a um palmo da. eh, E era giro, porque atenção, o gajo o gajo a apontar um penico e diz: "A sua dúvida é o quê? Desculpe lá, o que é que eu porque é que nós invadimos este mês? Ah pá, agora espero que isto já não tem a mesma frequência que tinha antes, já sai aos E às pinguinhos". tantas havia uma pessoa cujo trabalho era apontar. Há O algumas apontador. mulheres que têm esse fascínio, não sei se já ouviste essa história que é,
a curiosidade sobre agarrar no pénis, no pénis do homem, Pénis assumo eu. presidencial? Não, não, em Ah, pénis, ok. acho que podem ser até inclusivamente No pénis desempregados, não sei, presidencial reconheço algum fascínio, entusiasmo. não é? Agora um Gostavas pénis também de anónimo, o pénis anónimo, por exemplo, tem um namorado, não é, e gostavam de pegar nesse pénis enquanto ele urina, para ver a sensação, que é há pessoas para tudo. Eu recentemente soube que, hoje em dia, se calhar sempre houve, mas a lista abrange cada vez mais coisas. As mulheres fazem, e bem, uma lista de coisas que são inaceitáveis nos homens. Isto foi em ambiente laboral que eu sou, e tu podias achar que é, olha, é um gajo que peita as mulheres, um gajo que de repente não está a ter um discurso misógino, é alguém que abre a porta quando, sei lá, aquelas. Não, não, era. Também tinha isso, as primeiras linhas eram essas, mas a partir aí da 4, da linha 4, isso acaba. E o que é que começa a interessar? Homens com meias, aquela meia curta, meia que se chama meia pezinho? Não. Homem que vai para o trabalho de lancheira? Também não. mas isso em O que é que que tínhamos aspecto? mais? Isso aí não Era como se fere. fosse não, mas era como se Isso é uma secasse o pipi microagressão? das meninas. Ah, Não, ok, não, isso era compreendo, ok. deixa de ser, ou seja, são homens com os quais elas não pensam ter uma relação. O que é interessante, porque então esquece o local de trabalho, não é, atendendo ao ataque ao trabalhador, a lancheira é impossível deixar em casa, não é, um gajo tem que ir com a lancheira, portanto. Estamos a chegar à conclusão que as mulheres têm uma visão do mundo muito análoga ao Pedro Teixeira da Mota. Também não, Roberto, o que é que sucede aqui? É que nos meios laborais, o que se sente também é um crescente, como é que eu ia dizer isto sem estou rodeado de betos. Há um ambiente ali de betismo, não é, que acaba por também amassar esta lista para um certo tipo de contexto, que é a lancheira intimida o Beto. E houve um colega meu que perguntou: "Então o que é suposto? Eu vir para o trabalho com o Tupperware na mão?" Venho com a lancheira não trago, porque eu gosto de ser um gajo que sensualiza, mas trago assim? Ou ou como é que é porque eu não sei se já repararam, mas pronto, não dá para vir sem lancheira, sem comer aqui, não é? Eu não como aqui porque eu gosto. A ideia de base disto tudo é aqueles enganos do Montenegro, quando ele teve aquela epifania que o português médio não consegue ter uma casa por 5.000 euros mês. Isso parte tudo dessa ideia, não há um engano. Ele construiu um português, belo Se calhar não é um português. engano, é pelo olho à sua volta, não é? Isto às vezes tem a ver com os É, amigos. pô, Tu olhas à volta é porque eu não tenho é os outros amigos eu que gostava que têm o esses casos. Montenegro fosse imbuído de poderes, fosse uma espécie de espeto para o novo português. Gostava. Vai ser o Meninos de gênio da pau. lâmpada. Esse português está muito distante da realidade. E sempre que as figuras do governo falam acerca do português enquanto abstração, e isto é um amarracho linguístico, porque o português é sempre uma abstração, já aparece o Ramalho no Enterrados no Jardim, Sim, ele quer sempre ir para o abstrato, não é? ele é sempre um fiscal do abstrato, parece-me que essa é a figura dele. Quando E da e o das Diogo vai numa palavras, não é? catadupa de metáforas, salto lá com ele, porque português, mas não há o português, mas mundo. Essa é a razão pela qual o comunismo não resultou. Começou a haver as fragmentações, os mil comunismos, foi por isso mesmo, por picuinhices, não, mas isto não é bem assim. E de repente houve Não há uma um ramalho. fragmentação, exatamente, mil ramalhos, porque não há um ramalho, não há um ramalho. A figura do ramalho. Props, já ficou dito várias vezes, é o único podcast que eu sigo com atenção, tudo o resto parece-me. Sim, sim, mesmo mas às vezes dentro desse elogio, temos que entender que aquilo é uma conversa que tem muitas vezes 3 horas e tal, 4 horas e tal. O que eu acho interessante ali, para já é acompanhar a torrente de pensamento do Diogo. Muitas vezes ele diz merda e diz merda que nem faz muito sentido, mas a forma como ele liga as coisas e como aquilo vem em catadupa de sinapses e de cruzamento entre coisas que parecem não ter ligação, é muito interessante. Esse ponto da ligação, se calhar não vamos ter tempo para falar, mas eu acho que é mesmo uma cena que tem-me vindo a preocupar. Ele é o exemplo contrário, ou seja, desse ponto de vista, ele é o verdadeiro liricista, no sentido em que a metáfora é a figura do salto, ele está sempre salto após salto, após salto, após salto. Que também às vezes tem umas limitações, que às vezes ele lança uma ideia boa e ele salta, 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 e nunca mais volta àquela ideia. Entretanto, pronto, gostávamos. O Ramalho também podia servir para isso, que era, olha, tu tinhas dito ali uma coisa, conclui só isto aqui que tinha sido giro.
Pá, às vezes ele já nem ele próprio se apanha, né, o gajo às vezes vai e Concordo contigo em parte, às vezes é só parece que ele vai a um sítio diferente, mas vai desembocar num sítio comum, não é? É como se tivesse apanhado um atalho, mas o atalho depois revela-se como o caminho mais longo para chegar ao sítio do costume. uhum. Mas, no entanto, apesar disso, desta coisa, se quisermos dar um nome, digressão ou deambulação, e o patrão desta forma de estar é o Stern. Sim, exatamente. Devia ser fácil chegar do ponto A ao B, mas interessa-lhe mais é o caminho de um sítio ao outro. São um pouco diferentes na forma, porque não parece que o também pelo enquanto o Stern escrevia, isto aqui é em modo, Sim, sim. oral e portanto tem E essas depois limitações, não é? tem Mas essa mas o limitação e depois o caráter quase sempre desprovido de humor do Diogo, não tendo esse lado, depois é muito mais forte no lado metafórico, porque tem um lado poeta e também tem um lado crítico, tem um arcabouço literário muito denso. Voltamos sempre a este sítio, acho que é mesmo aquela. Cada vez acho que é o ponto, um dos pontos decisivos destes tempos. Vejo em todo ao lado que é, à mínima coisa, o pessoal não sabe reagir à crítica. E normalmente nem é uma crítica no sentido literário em que é sim, o não parece que seja lenço. acho que é o tipo de figura, com quem poderíamos estar aqui a falar com ele sobre exatamente isto que estamos a falar, não é? Exatamente, Porque não parece que seja alguém que tem problemas em que tu vais lá dizer. Aliás, há alguns convidados até que nota-se têm mais à vontade com ele e consigo próprios e acabam por dizer, até a última convidada, eu ainda não ouvi tudo, ela vai inclusivamente dizendo: olha, estás a dizer merda aqui porque isso que tu estás a dizer contribui para adensar o discurso sobre o discurso misógino ou não sei o quê, que é o discurso às vezes onde ele está assim mais perclitante, não é? Que é aquele discurso. Pronto, que ele é pouco cuidado às vezes na forma como usa as palavras, porque ele é agressivo na sua postura, não é? E ela vai-lhe mas sem ser aquela coisa também de não é uma crítica moral, que às vezes a crítica que se vê também muitas vezes em relação seja a peças, de arte ou às vezes até a comentário político, é uma crítica moral, não é uma crítica do pensamento, não é uma crítica da construção desse pensamento, é sempre uma crítica do certo ou do errado e às vezes isso interessa pouco para a construção de uma conversa sobre determinado tema, que é o que eles têm ali maioritariamente, acho. Quando estás embalado num pensamento, se te demoras nessas picuinhices que teriam um peso Claro. se o discurso depois fosse plasmado em texto. Há duas fações e, no limite, não me parece mal porque estão as duas a conviver dentro dos limites do diplomático. Apesar de alguém dizer um raspanete de uma forma ou de outra, ele continua, mas não pode perder a vontade de tentar chegar a uma ideia. Muitas vezes a forma do raspanete atual, mesmo quando é bem intencionado, anula de tal forma o discurso que o outro fica muito contente por ter dado o raspanete e fica ali. Uhum. E tu mesmo, ok, deste o raspanete, tens a forma correta de frasear, agora daí para a frente. Incapaz de dizer Acabou, seja o que for, claro. diz uma banalidade, segundo a fraseologia da moda. E esse é o ponto que nunca é criticado. Ok, acha aquele raciocínio manco, que eventualmente, na medida em que todos os raciocínios são mancos, porque nós não temos várias páginas como o Proust para tentar descrever a Albertine, em vez de dizer ele está ali, às tantas, todas as gajas são aquela gaja, e depois, ou seja, esse caudal de gajas que ele precisa É de gaja, ver e Roberto? desver, É gaja? é a É gaja. A gaja, pá. gaja é Vês? assim, Era aqui, enquanto agora personagem. isto, era isto. Ficávamos aqui Epá, neste é gaja, Roberto? É gaja? mesmo que a gaja fosse o termo mais incorreto de utilizar neste ponto, isto funcionava como uma paragem e daí para a frente E não agora? consegue. Exato, e agora? Eu noto muito nesses fiscais da linguagem um discurso tão pobre, mas pobre a um nível. Até o Ricardo, acho que tem sido se calhar a pessoa pública mais se debruçou sobre estas questões da picuinhice da linguagem Mas para nem sequer é uma picuinhice cristalizada, é uma pois picuinhice, é, são exato. papagaios a vistoriar o discurso de outros papagaios e é uma Aí câmara dá de eco o de exemplo, picuinhices, não o picuinhas da Bastião, ala do sim, sim. crítico, não é? Este picuinhas é alguém que olha para todos os supostos picuinhas e tenta enturmar-se numa picuinhice comum, é isso que ele é. E isso é que, Exato, e depois epá, e não se depois está a vamos pensar saltitando sobre entre nada, não se está a se pensar sobre nada. é velho ou é sénior, ou é maduro, ou é
E o problema dos velhos, que são séniores e são maduros, não tem a ver com a palavra velhos, tem a ver com o seu contexto na sociedade, a forma como a sociedade trata os senhores que têm muita idade, independentemente do nome que tu lhes empregas. Portanto, é que nós tentamos combater o problema ao contrário, nós vamos pela mudança da linguagem, mas a linguagem fica sempre suja com o problema que continua a ter, não é? Ah, Esse, o esse é problema um não vetor. desapareceu de maneira nenhuma. Esse é um vetor. Quando há os problemas da esfera ativista, quando há a tensão de a suposta forma correta de dizer e a forma mais degradada, Denominar ou, um grupo, ou um não é? mau gosto, vá. O kitsch, era aqui que eu gostaria de falar um dia, o kitsch e o mau gosto, para tentar dinamitar quer a categoria dos líricos e dos céticos. Acho que ambas estão erradas, sobretudo à luz atual em Portugal. Queria falar da ligação há pouco e agora fugiu-me que eu estava aqui a pensar numa merda qualquer. Tu Caralho. tinhas falado antes de começarmos, se calhar, tinha a ver com o conceito do ou ias falar ainda da questão das palavras ou ias para a parte Não, não, na questão dos das líricos e palavras. dos Na questão das palavras. Eu vejo muitas vezes em habitats literários, às vezes até psicanalistas, agora está muito na moda em livros, e optarem por uma forma de dizer em detrimento do outro. Porque, e normalmente é o registro, o registro, como é que eu ia dizer, normativo, é sempre um registro pobre, em detrimento de um que é normalmente vem das classes baixas. Há aqui um engano em relação às origens e o que é realmente vivo e o que é realmente morto, porque depois vais mesmo atrás, por exemplo, ao poeta Horácio, e ele tem num poema, num verso, admirador de Cona Altiva. Isto, segundo essa forma de ler, seria de mau gosto. de forma mais recente e na poesia portuguesa, um bocage hoje seria impensável. Sim, mas o E ma Bocage mais facilmente, embora também podíamos exercer o mesmo olhar, mas o Horácio, que é está no topo do topo das pessoas que já escreveram na humanidade. Ele oscila entre um humor negro, ele oscila por uma sátira, ah, e pelo menos em Portugal, as outras realidades não conheço, há aqui um mal-entendido gritante entre aquilo que é a alta cultura e a baixa cultura. Aquilo que o Eco se debruçou durante muitos livros, mais uma vez íamos bater no kitsch. É claro que isto entraríamos numa postura condescendente, mas isso ficará para outro episódio. Só queria aqui um ponto que ficou aqui mais ou menos no ar, que é uma coisa que eu tenho vindo a notar, é a incapacidade, mesmo de pessoas de quem tu esperarias um olhar mais fundo, a incapacidade de ligar várias coisas em simultâneo. E buscar outra vez o Diogo, que ele faz isso muitas vezes. Quando alguém tem um discurso que é mais em constelação, que não é uma coisa tão linear, o outro fica ou Perdido. fica estupefacto, ou então a outra postura que também merece levar aqui uma crítica, reage de forma sobranceira, como se o método dele linear é que fosse a única coisa. Uma pessoa que faz isso, Gregório Duvivier, é alguém que é barrado pela erudição, isto segundo o olhar de quem está de fora, mas de facto ele comete ali várias gafes em barda. Um exemplo no livro mais recente dele. Na bolha dele há uma certa palavra, uma certa expressão que não é usada, logo não é usada para ele. E isto é um erro das elites. Como na Sim, mas minha eu bolha este termo não se usa, ou é baixo, logo é baixo. Epá, claro, e claro. isto é um E depois salto quando de tu tens raciocínio. os maiores artistas ou maiores influenciadores na arte, que são todos ou quase todos provenientes dessa elite ou próxima dela, então há um desfazamento enorme entre aquilo que tu estás a criar e aquilo que tu achas que estás a representar. E nós já tínhamos falado disso também em relação até ao último livro do Gonçalo M. Tavares, quando ele tenta ser coloquial, ou seja, quando ele tenta ter o discurso do povo, ele falha redondamente. Ele fica até meio tonto, meio revisteiro, não sei bem, fica ali entre um. Se calhar o termo é mesmo, fica kitsch, fica ali meio é desconfortável de ler, parece quase um velhinho a tentar falar como os jovens, sabes? É isso que me parece muitas vezes a cultura e esse espaço entre aquilo que os criadores estão a fazer e depois aquilo que é a realidade das pessoas, as palavras que as pessoas que são a maioria usam, mas depois também.
caminhamos ao contrário, de certa forma, porque se depois tudo o que tu vês é essa representação do que seria o discurso do povo, do que seria o normal do povo, às tantas tens o caminho inverso, não é? Que são esses que estão a modelar o discurso do povo. E acaba por haver esse caminho um pouco contrário. Mas na realidade, quando tu vês mesmo, depois acho que isto se expande depois para todos os lados, seja os nossos humoristas, seja os nossos cronistas, os escritores, que é esse próprio cuidado que se calhar vês em escritores como era o Alface ou como é o Mário de Carvalho, que é alguém que ou como era o Dinis Machado, que é Uhum. uma forma de tratar a linguagem e os diálogos que é captar de ouvido o que te rodeia, mas também o que tu procuras, o que tu vais já se calhar o Rui Cardoso Martins tem isso, porque também tem muito Uhum. de ouvir, é um gajo que está nos ambientes onde as pessoas estão e portanto recolhe sempre essas, seja as palavras, seja as expressões, seja porque as ideias vêm das palavras que se usam, não é? Portanto, tu só consegues chegar a determinadas ideias se usares as palavras que naquele contexto existem, tu não consegues. Se calhar por isso também há um desfazamento entre os nossos governos e a população, porque eles usam um léxico mental e um léxico de E às mesmo vezes social a e ideia financeiro que não está. surge pelo contraste dos 2 habitats. Claro. Isso que eu estava a dizer no Horácio é gritante e até no Stern, que falámos há pouco, isso também é gritante. Ele consegue sempre, ah, variar entre a erudição e o chavascal e tu só de facto dominando os 2 os 2 mundos é que consegues fazer isso, não é? Tu não podes olhar com sobranceria para o chavascal porque estás no estou cá em cima, vou só ali buscar umas referenciazinhas daqueles para os agarrar. E depois quando tu observas, e há pouco ia só dizer que em relação aos humoristas, aos escritores, aos cronistas, o que quer que seja, o desfazamento Essa é de tal bandidagem. ordem, essa bandidagem toda, e é óbvio que estamos aqui, como Ramalho diz, a universalizar, tudo, mas o que é facto é quando tu Universalizar a espremes, bandidagem. né, universalizar a bandidagem, mas quando tu espremes, tu nem consegues perceber de que é que eles estão de facto a falar. Eles podiam estar a falar, e nisso eu ponho o Gonçalo M. Tavares inclusivamente, o Gonçalo M. Tavares na sua obra, ele fala pouco sobre nós, ou seja, ele não fala sobre, não há Portugal no Gonçalo M. Tavares, não há, aquilo podia ser sobre o que quer que seja, né, na verdade, e eu tenho pensado muito nisso Em desde o último em livro. contraponto Ele com a Charca, por exemplo. Esse é um livro Exatamente, exatamente, exatamente isso. E podíamos ir para outros exemplos, mais recentes até, mais recentes do tempo da Charca, que é esta ideia de falar sobre o que está à tua volta, e tu podes falar de forma universal sobre o que está à tua volta, mas até o cuidado com a linguagem, não é? Usares, e o Beaver tem muito disso naquele livro, muitas palavras que ele usa que são de um Alentejo que se tu não conheceres, tu não vais chegar lá numa mímica do que é o Alentejo de estereótipo ou de algo similar, mas o que o Gonçalo faz é ver quase tudo de cima, não é? Ele vê tudo de cima, mesmo nos livros mais antigos, onde os personagens estão no universo de guerra, aquela guerra podia passar-se em qualquer lado do mundo, mesmo não, ele, já não lembro se é um homem, Klaus Klamp, se é a máquina, em que que tu notas que aquilo é a guerra de Sarajevo, mas na verdade aquilo podia ser, outra guerra qualquer, um outro sítio qualquer, não tem essa ligação com as figuras que são afetadas na guerra, que é o povo que verdadeiramente é afetado com as guerras. Os soldados pertencem ao povo, as casas que rebentam são as casas do povo. Como é que isto impacta de facto o povo? E depois, ele quer fazer isto de forma centro-europeia, e ele faz isso de forma pior do que os seus antepassados, do que os seus admiradores, ele fala pior. E eu gosto muito dele, só que ele é muito superior aos seus pares, né, aos seus pares em Portugal, e é por isso que ele se destaca. Mas aquilo com os quais ele se quer comparar, seja o Musil, seja o Walser, fica muito aquém daquilo que está ali. E eu talvez acho que esteja a ver também que tenha a ver também com a necessidade que ele tem de pôr o livro cá fora, de ter uma obra vasta e que toque em vários pontos. Às tantas aquilo deixa de ter, e nós já falámos também sobre essa perda de força na obra dele. Às tantas aquilo precisava só de maior contenção, de ir um pouco mais fundo e parar de disparar em todas as direções, porque de facto às vezes não importa muito, e nisso eu estou em desacordo com o Diogo. Dá um episódio que é o irmão do Gonçalo Tavares, que é o convidado,
Pá, o irmão dele acha que é o Gonçalo M. Tavares. O irmão do Gonçalo acha que é o e não é. Tu lês aquilo não tem nada a ver, aquilo é, como dizia um tio meu, aquilo é merda com pastéis de nata, é o que tu estás a comparar. Não acho que sejam os 2 focos de luz da literatura portuguesa. Há um foco que tem os seus quês e aquele não é de certeza um foco da literatura portuguesa. For um bocadinho mais longe do que o costume, o Gardiazabal, é assim que se diz? Uhum. Eu acho que a coisa mais José difícil na Gardiazabal. obra dele é o nome. É o nome? Ah, Sim, sim, a coisa mais complexa que ele criou na obra dele foi aquele aquele pá, se um apelido. gajo está mal dormido não consegue pronunciar, ou caraças. Sim, tu Mas bebes no um entanto, vinho, eu vais eu já ler li o um livro. livro. No entanto, eu já li um livro de poesia dele, logo dos primeiros, e é bom. Aliás, eu acho É, que ele mas eu é não digo que melhor em seja mau, poesia do que mas tu o Gonçalo M. colocares Tavares. Ah, mas tu colocares estes 2 como o centro do pá, acho que é ousado, mas acho que isso é o terá de ser feito. A cara é parecida, desdobram-se todos em vários géneros literários. até a voz naquele podcast percebeu-se que até a voz. Parece o Gonçalo M. do antes, né? Se eles tivessem passado por um processo de emagrecimento. Epá, quando ele é chamado para falar de livros, epá, eu tirei um print há uns tempos e ele, não sei quê, os animais. Eu assim, pronto, daqui a bocado estás a citar o teu irmão. O teu irmão também diz que os géneros dos livros são os animais. E ele disse qualquer coisa Só de que ele uma. cita mais os seus próprios livros do que o Gonçalo, não é? Ele cita-se E mais a si depois, próprio. e depois tem um lado mais neoliberal, porque ele é mais da ala economista, e depois isso cria um curto-circuito muito engraçado se o ouvires falar em certos sítios. E aí é que ele parece-me que é, em parte, desmascarado, no sentido em que fica a nu a falta de força da obra dele, pelo menos desse lado. Não quer dizer que um gajo economista que espatife tudo depois Sim, não consiga que ser um tenha bom também. romancista. Se houver uma Não, estatística. sim, 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 sim. E ao ouvi-la falar, percebes que ele fica sempre a meio caminho das ideias. Eu fui até eles porque eu acho-os desfasados do país onde eles estão. Ou se apesar de podemos dizer que isso sempre aconteceu, mas se tu fores para trás e ver mesmo os escritores que eram mais que ainda hoje se falam muito, havia mais conexão com o mundo, eram mais críticos em relação ao país onde estavam e mais críticos numa vertente política, mais críticos numa vertente podemos ir aos mais conhecidos, seja num Essa, seja no Camilo, seja, sei lá, Mas voltamos ao sítio da até o crítica, não é? Ou seja, pois é isso, é que até eles se evadiram da crítica. E depois faz-me confusão que ambos tenham optado por ir, focar-se nos Estados Unidos, fazendo livros que são piores do que os escritores americanos estão a fazer sobre o seu país e seriam sempre piores, não é? Tal como o João Tordo mete um livro a acontecer no Japão, vamos a dizer: "Amigo, o que é que tu tens para dizer sobre precisa mesmo de ser vais fazer pior do que os escritores japoneses fazem dos livros que se passam no Japão". Não quer dizer que não possas escrever uma obra que se passa num determinado sítio. Mas em princípio, se tu tens essa necessidade, é porque tens alguma coisa a ser dita sobre aquele sítio que nunca ninguém viu. E depois tu percebes, vais lendo estas obras e vais perceber, "Né, este gajo situou como o Walter Ugumem põe lá na Islândia, não é? Ou o que é. eles Vais só estão bem é fora daqui, não é? é Resumindo, isso, eles estão bem fora daqui, mas sem necessidade nenhuma de estarem fora daqui. Passa-se na Irlanda, passa-se na Islândia, mas porque esta merda não se passa em Lisboa? O que é que tu tens aí que não acontece? E essa falta de vontade que eles têm de se ligar com o próprio país, acho que vai retirando força à linguagem que eles usam nos livros, porque começa a haver poucas diferenças entre tu teres uma obra traduzida para português ou estás a ler um escritor português. Tu lês o Mário de Carvalho e tu pensas, fosse, este gajo está a brincar com a sua língua, numa ginástica para ele e para o leitor, que é interessante, interessante porque não porque seja algo completamente inovador, mas porque te coloca, enquanto leitor, num ponto diferente do quando agarraste no livro. uma mente comercial. Ou seja, eles já estão a Sim, sim, facilitar o trabalho para a tradução, para o tradutor, exatamente. porque Era aí que eu figuras queria chegar. mais densamente portuguesas, como o Lobo Antunes, ou um Essa, ou um Camões, ou um Herberto Helder, não estou a ver o Herberto Helder a ser A traduzido pensar aí. sim, sim. E a pensar nisso. Não é? Onde é que teria ido a obra do Herberto Helder se fosse esse o objetivo dele? Para onde é que tinha ido? Formas de o fazer não extirpa algumas das possibilidades. Por exemplo, o Saramago é um desses exemplos. Uma das diferenças entre a obra do Saramago e do Lobo Antunes é que a do Lobo Antunes, em parte, apesar das obsessões, tem ali um cheiro mais a Portugal, e o Saramago, a partir de um determinado ponto, é uma coisa universal logo à partida, não é? É Sim, por não isso tanto nunca se. pela linguagem, mas pelos ambientes, não é? Sim, sim. Depois, se calhar, pela linguagem vai repescar, não é?
não vai Uhum. a um português do género, sei lá, de um Aquilino ou de um Camilo Castelo Branco, mas Sim, é não mais as imagens que liberta, evoca do que exato, do que mas não liberta a canga toda e eu pois, aquela a por saber exemplo, sobre Portugal. O Aquilino é um excelente exemplo disso. Onde é que se encontra um Aquilino? Só debaixo de uma pedra hoje em dia. Se calhar eles existem, não estão é no panorama, ah, onde tu possas encontrar nos escaparates um livro de um novo Aquilino. Mas a verdade é que não existe. Não existe ninguém. Se ca a charca tem esse contexto também mais apegado à palavra, a tudo, na verdade. A charca tem um bocadinho de tudo. Do tema, porque depois aquilo é Portugal em não sei se aquilo tem 100 páginas, é muito eu acho que é por isso que é muito diferenciado destes autores, e é por isso que ninguém quer pegar naquilo, porque se calhar não é fácil de vender aquilo, eu não entendo bem porquê, porque tem uma leitura relativamente simples, não sei exatamente porque é que nunca vai furar, não sei exatamente porquê, porque depois também tem um ambiente meio poético, ou seja, tem uma forma até, acho eu, agradável leitura, não é uma coisa dura, não é uma coisa que te cause resistência, acho eu. Mas é um livro que foi encontrando os seus leitores. Dos escritores menos populares, é capaz de ser aquele que está a furar mais até esse. Primeiro, não sei, já não lembro como é que se chegou. Foi por causa da ligação entre o afastamento da cultura do povo, seja pelas palavras, seja pelo. Pois, inevitavelmente, é sempre que um destes indivíduos tenta, porque precisa às vezes, né, de pôr um pobrezinho na sua obra, sempre que tenta falar pelo pobrezinho, ele não soa como soa nos cadernos de Pickwick, lá o Sam Weller, ou como é que se chamava aquela figura que o Dickens escreveu, já eles não conseguem fazer esse exercício, não lhes é possível fazer esse exercício sem parecer. É um bocado o Bruno Nogueira a fazer o Som de Cristal ou a fazer o Deixem o Pimba em Paz. É, é, é plástico, aquilo soa sempre a qualquer coisa que depois no fim quem é que fica ao parolo, não era uma coisa que tu dizias outra vez, quando às Mas tantas tu estás a gozar com uma coisa, tu ficas essa coisa porque tu não estás bem a gozar com essa coisa porque tu não entendeste essa coisa. cada um agarra-se ao crachá de aventureiro. Mas aquilo que nós fazemos é ver um tigre, mas o tigre está no jardim zoológico. Vestimos-nos como Exato. um Indiana Jones, mas nós não conseguimos ver o tigre no seu habitat. Aí é que reside o verdadeiro tigre. Porque o tigre, após algum tempo no jardim zoológico, é quase um gato. Não é? Não é quase um gato. Já ele esqueceu o que é ser. O que é ser. É evidente se tirares. É evidente se retirares a proteção, o vidro ou isso, eventualmente ele deixa lá ver se ainda sei ser Ainda um tem tigre, sim, não um é? movimento. Mas, epá, não podemos confundir as coisas. Há um verso, como é que é? O pescoço do cavalo quando ele está a cavalgar. Uma coisa assim desse género. Há certos movimentos, há certas coreografias de matança do tigre que só são possíveis ao ar livre ou até estando em risco de vida. Quando estas figuras, escritores, humoristas, estão a falar de temas que diríamos mais delicados, esquecendo a forma como utilizam, se sabem manejar ou não, eles estão sempre de fora, estão sempre a ver a opressão com um vidro no meio. De alguma forma, embelezar, e em parte até compreendo, mas de facto o que eles estão a fazer é uma gourmetização da miséria. Exato, eles são os novos Porque chefes também. ainda não chegaram ao fundo da questão neste particular, eles têm medo. Porque têm medo de ir para lá e não regressar. Bem feitas as contas, desta experiência entram e saem exatamente os mesmos. E eles têm medo E o dessa seu leitor mudança. também. Exatamente. Olha, isso é um ponto para terminar. Voltamos, é sempre aquilo. Eu acho que este verso de Camões dá para tudo. Sou paranoico deste verso de Camões. O amador transforma-se na coisa amada. E aquilo que o artista atual não quer. Não quer ser transformado. Então há o amador e a suposta coisa amada. No entanto, se o amador não está disposto a ser transformado pela coisa amada, não é amador, não é merda nenhuma. É isto. Pois, mas eles tornam-se naquela coisa que é tu eles tornam-se na E- coisa que na sátira que eles querem fazer, eles tornam-se na Isso é sua exatamente. própria sátira. Partindo de um sistema muito simples, em que há um aspirante a amador e uma suposta coisa amada, se não há violência em ser transformado, uma coisa transforma a outra, tudo vai perder vício, nada tem energia, não é? A epopeia do Gonçalo M. Tavares, porque não ataca as coisas de frente. Eu fui duas vezes à apresentação daquele livro, ele passou aqui no Algarve, Pois e, foi. e há um momento. Epá, Que já falámos que é muito mais interessante ouvi-lo falar do livro do que ler o livro. em parte sim, em Pelo parte menos do que eu não. ouvi em entrevistas, se calhar Sim, 2 sim, dias é muito, não é? em parte sim, em parte não, mas eu acho que consegui finalmente detectar o código do Gonçalo M. Tavares. Naquele aspecto da questão da sátira
Primeiro é um livro indefinível, não tem géneros, as categorias não servem, mas depois lá a meio já diz que é uma epopeia e uma sátira. Ele quer estar e não estar, ou seja, ele quer a experiência de um café, mas tem de ser um café descafeinado. Ele quer a experiência do sexo, mas tem que ser um sexo sem contacto. Uhum. Quer almofadar tudo. Em vez do gume da faca, tem uma almofada, ou seja, não há possibilidade de corte. Ele quer falar de feridas, de golpes, sem nunca haver sangue. Fiz lá uma pergunta, quer num sítio, quer noutro. Num fui buscar o Não Sou Robô, que ele foi lá a questão do tato, e um pouco contrapor, fez questão de vangloriar o género sátiro, o humor, e pode, e não sei o quê. Eu depois contrapus se realmente pode, e depois fui por aí afora, que me parece uma ilusão, mais uma vez, de alguém que está num mirador. Está completamente afastado e está no lugar mais alto do estádio e toda a miséria são pontinhos. E é claro que se for de pontinhos, tu podes unir aquilo como se fosse um astrónomo bêbado, não é? Às tantas são 6 pontos e tu vês todas as coisas em 6 pontos. Precisavas de te aproximar dos pontos. Ah, é verdade, isto não são pontos, são pessoas. Ah, e uma está caída, a outra já não tem um braço. Ah, ok. Mesmo quando Ah, se isto. aproxima é com um binóculo, é com um instrumento qualquer que mantenha a Exato, distância. exatamente, nunca quer entrar porque têm medo de serem enfeitiçados ou pelo cheiro. É do Lovecraft que tu tens medo que numa esquina descubras algo tremendo de ti e de repente toda a identidade cai. Muitos destes escritores têm medo de se encontrar. Estão a 1 quilómetro de distância de si próprios. Nunca se cruzaram com eles próprios. Claro, se não se cruzaram com eles próprios, é claro que o amador não se pode transformar na coisa amada e é claro que são os piores observadores do mundo. Perguntas, então, mas onde é que tu estás? É pá, não sei onde é que eu estou. Eu entrei pelo caminho do tato, a cena do Não Sou Robô. O tato para mim é um sentido exemplar no que toca à desmistificação. Depois já estava a tentar encontrar vantagens e coisas boas nos smartphones e por aí fora e já está sabes, naqueles delírios já que a coisa está tão negativa, tu começas a delirar, tu queres encontrar, ou seja no ativismo, seja nos escritores, está tudo mal e tu tens um ponto positivo e tu preferes esquecer tudo e acreditar naquele ponto. É, Que que nem é tens assim uma tão fé. objetivamente bom, não é? Epá, ou seja, tivesse um espírito científico, isto é o outlier, descarta isto, não sei o que é que aconteceu aqui. Focámos no outlier. Ou seja, é isso mesmo. Como o outlier serve a tua narrativa, vais por aí fora. Já estava, não, mas agora a malta nova leu nos smartphones e depois fui por aí fora na questão do. A questão do tato tem o lado desmistificador. Será que não estamos a ser ludibriados a um ponto que até desconhecemos? Nós utilizamos o tato aparentemente todos os dias de uma forma quase doentia no smartphone. Mas de facto o tacto não é tacto. Porque nós quando tocamos numa coisa no smartphone não estamos a tocá-la. E se a partir daí, se isto tudo desmorona e ele ficou a olhar para mim, tu estás a cruzar várias coisas, epá. Já não vou por aí. Eu isso não estudei, eu não trouxe agora tenho que pensar fora dos Exatamente. papelinhos que eu trazia. Começa a achar que isto é tudo uma fachada. Eu não estou a dizer para ele me dar resposta, aliás, para estas coisas não há resposta para nada. É para ele pensar Mas sobre isso naquele momento também. exatamente, eu acho que há uma preguiça e nele não era expectável. Há uma preguiça para sequer começar a pensar nas coisas. Eu tenho aqui isto, quero vender, que é a melhor coisa, porque levas 5 estrelas em todo Pá, o não me lado. fodam o guião, não é? Não me E depois fodam o disso, guião uma coisa contra que eu apontei que epá, eu até sinto vergonha porque eu escrevi tesão numa das partes e eu até tenho a vergonha. sério. Agora, é claro, depois não ligo o alto e o baixo. Tu escreves tesão, começas a mijar pelas Ficas-te pernas abaixo, contente. não é? Afinal não era tesão, era aquela coisa de manhã que um gajo tem. Mas aí critiquei e disse assim: tal como o Rabelais fez no Gargantua, tu ficaste a meio caminho, não é? E ele ficou assim meio. Tu Porque disseste isso? É ele? disse. Boa, boa. Estava-se a vangloriar daquilo em Barda várias vezes. Ele entrou numa câmara de eco já de há uns anos esta parte. Pois, Não é isso. uniu o alto e o baixo. Epá, não me venhas com lérias. Não me venhas com lérias. Dei-lhe este contraponto, não é? Para descodificar quase a obra, pelo menos a recente do Gonçalo M. Tavares. Vergonha de dizer tesão. E depois pensa que é um. Pois, é isso. O Horácio está admirador de Cona Altiva, não é? Sem fazer referência. Ai, fui para aqui. Não, admirador de Cona Altiva. Mas de uma forma em que tu dizes, "Fogo, esta merda está a arrebentar de sons por todos os lados. Um gajo escreve uma merda de um verso. Olha para mim, o futuro novo. Epá, foda-se, isso não é nada, caralho. Isso Pois. não é nada que está É aí. que é isso, é que até quando te comparas com aqueles que tu dizes admirar, pá, ficas muito aquém, não é? Fica parco. É isso que eu acho interessante no Diogo Vaz Pinto, que é, independentemente do que tu lhe possas apresentar naquele momento, ele arranca
da tua pergunta. Ele não vai trazer uma coisa que ele trouxe, que ele pensou em casa e vai, deixa-me ver aqui como é que eu levo a pergunta deste indivíduo para aquilo que eu quero dizer. Que também o Ricardo Pereira também faz muito isso. Vai à Sim, sim, entrevista, sim, sim. faz-lhe uma pergunta, às vezes alguém lhe faz uma pergunta boa, que também é raro, mas ele consegue conduzir aquilo. Eu tinha umas coisas para dizer, e é isto que eu vou dizer, amigos. Eu vou arranjar maneira de ir lá parar. O que é que acha na situação no Médio Oriente? Sabe, eu tenho um episódio com a minha avó. Não se ria, que a minha avó não se e pronto, e não saímos disto, não é? Por isso é que era impossível algum deles fazer uma coisa como o Diogo faz, que é estar ali 4 horas, há quantos episódios? Há 100 episódios ou mais, se calhar muitos mais. Ah, era impossível, porque estariam sempre a falar do mesmo, sempre as mesmas coisas e era impensável. E não só eles, tu quando vais acompanhando mais supostamente mais criadores de conteúdo, e não estou a falar de influencers, estou a falar, mas estão quase ao mesmo nível, que é vais a uma entrevista e não, e não é muito diferente, não é muito. Tu tentas tirá-lo, pá, levar. Por exemplo, eu ouvi recentemente o 45 graus com o Pais Mamed. Pá, é um gajo que tu podes ter este tipo de discurso, que tu podes levá-lo, fazes uma pergunta de uma coisa. E tu vês que o gajo está a pensar naquele momento sobre aquilo que tu estás a dizer, mas ele vai atrás do que o Pimentel, né? do que, Sim, do sim. que lhe pergunta, e aquilo torna-se uma conversa muito interessante. E o Pimentel é dos poucos que tem essa capacidade, apesar pronto, ter coisas que têm todos nós temos coisas a apontar, mas eu acho que ele consegue extrair coisas interessantes dos seus convidados, porque também os incute perguntas, não leva tanta coisa assim pré-concebida como outros que já falámos aqui. Mesmo recordo-me de uma entrevista muito interessante também com o Frederico Lourenço, com o professor Frederico Lourenço, sobre a Bíblia e não sei o quê. Ou seja, tu vais ouvi-lo noutra entrevista e é diferente, porque ele conseguiu levá-los ali para qualquer coisa. Mas com o Ricardo Aruz Pereira, ele não consegue, mesmo aí nesse podcast, ele não consegue, porque ele está todo escudado de nunca fazer figura de um gajo que não domina Foi determinada coisa. difícil, já tive essa experiência, consegui em Claro, parte. tu conseguiste, Hum, sim, sim. Houve ali um princípio em que ele estava muito na defensiva, mas quando ele percebeu, espera aí, que este gajo pronto, lá se desarmou um bocado, dentro do que é ele desarmado, não é? Mas mas é uma pena. Mas se calhar é isso que tu dizes, se calhar tem medo de se encontrar, de encontrar os buracos no seu pensamento, nas suas convicções, nas suas que é na verdade a parte mais gira, se calhar, é tu veres-te: "Olha, grande merda, não pensei nada sobre isso, tenho aqui um buraco nessa parte que nunca tinha". a ausência de crítica, a ausência de pensamento, depois mascarar tudo com estetizações, bombardeias o discurso com lugares comuns, independentemente da conversa. A conversa também é inaugurada sempre da forma mais inócua possível. Mesmo quando parece que vai selvagem, já vai selvagem diante dos Com uma moldes. caminha. Você- De algumas pessoas já não espera grande coisa, mas de escritores eu esperava que houvesse uma certa coragem. Essa coragem, para mim, um dos traços do livro da Charca, não é? Tu olhas para aquilo, isto dá para fazer, não é? Dá para fazer. Claro, claro, Ok, ok, ok. sim, que era a sensação que eu já te disse isto uma vez, a sensação que eu tinha, tanto o Stern como o Mário de Carvalho tiveram essa em mim, esse impacto também devido à altura em que li, mas tu teres, aquele conto da Avenida H. Coutinho, pá, aquilo é soberbo, tu pensas assim: "Mas isto podes fazer esta cena? Isto é possível meter, barbas no meio da Avenida H. Coutinho, no meio do trânsito e não sei, isto dá para fazer com esta é isso que se espera de seres pensantes que estão a produzir livros, não é?" Eu olho para o Mário de Carvalho, eu olho e vejo que ele se porra e faça algum tradutor tem dificuldades ou não a traduzir, por isso é o trabalho dele, o trabalho do Mário de Carvalho é escrever, o trabalho do tradutor é depois faz o que ele conseguir fazer. E devia ser assim, né? Não sei se o Torto está a par de que está para fazer isso. É não pensar já logo no tradutor e Às tantas está a pá, escrever e a telefonar ao tradutor. Dá para traduzir exato, isto para isto tudo. eu meti aqui no Não, não, no não, no corta co isso, pá, corta no isso, corta isso. É eu uma meti no expressão ChatGPT e ele idiomática, não, não, não. não dá. E ficou estranho no ChatGPT de facto isto. A recomendar, opa, um livro precisamente da língua morta que eu ando a ler, foi um amigo que me recomendou, que é o Ao Ouvido do Moribundo. Eu acho que é uma obra, é uma antologia poética e, epá, e há ali alguns que são conhecidos, há ali figuras que são mais aqueles poetas mais esquecidos e há alguns que são, pá, absolutos murros no estômago e absolutos murros nas nossas precisamente naquilo que nós achamos
que são as nossas convenções, as nossas próprias convenções, neste caso poéticas, daquilo que tu achas que se pode fazer ou não se pode fazer. E acho que é sempre interessante porque tu ali depois acabas por poder ir a fundo. Gostei mais deste, gostei mais daquele, vou procurar mais algo. Ainda vou ali pouco mais de meio, mas há gajos que já mudaram a minha percepção sobre várias coisas, como Manuel Rezende, e assim, acho que são, é uma obra que vale muito a pena. Em termos de estamos a falar mais de quê? Depois também este livro que estava a falar há pouco, antes acho que ainda não estávamos a gravar, do Ritos, também acho que é muito interessante por causa desse, os Diários do Exílio, por causa dessa contenção da linguagem, essa necessidade de escrita do pouco e de conseguir dizer muito com pouco, que é também já uma raridade, não é? Temos páginas e páginas e páginas que não dizem coisa nenhuma. São assim as 2 coisas. Tenho estado a ler mais poesia, na verdade, e então estou mais com este tipo de sugestões. Não sei se isto preenche aí os requisitos dos nossos ouvintes, mas é isto que eu tenho para para dizer aos associados. Não sei que recomendações trazes tu? Horácio, já recomendaste, no fundo, ao longo desta Posso conversa? que sim, O acabei de ler. Beaver, que recomendaste o Beaver também? Sim, Parecendo não? mas o Beaver já é uma figura. Havemos de falar noutro sítio que eu quero voltar a. E nós falamos na charca, mas depois o mamífero, aves e peixe, né? Não. Sim, acho que é isso. Tem outras valências que eu também acho que ele traz nesse livro, são muito diferentes da charca, mas acho que também vale a pena. Sim, acabei de ler o Horácio, as sátiras, os Epodos, que seria um humor negro que retira a paternidade ao Swift, não é? O Horácio, Uhum, se bem que o Horácio já se estava a inspirar num estilo do Arquíloco, salvo erro, ou seja, até onde nós conseguimos recuar, o pai do humor negro é um poeta chamado Arquíloco. E a forma como ele se move em qualquer registro, não havendo, pelo menos aparentemente assim, um olhar mais descuidado, nenhuma diferença, ou ele não se diminui ou agiganta em qualquer um dos estilos. Ele pode estar a uhum. falar da cona de uma velha, de descrever um banquete, pode estar a falar de um escritor, para ele interessa-lhe tudo. Essas divisões marcadamente a posteriori. E ele, bastas vezes, não sei se é nas sátiras, provavelmente, ele muitas vezes faz referência aos comediógrafos da altura, os três maiores, se bem que até nós só chegou na íntegra algumas obras de Aristófanes, mas Eupolis e Cratino, salvo erro. Ele, enquanto poeta, que nós diríamos, embora tenha aqui e ali alguns lives de humor, ele reconhece nos mestres do humor mestres. Ou seja, esta divisão que surgiu a posteriori, vendo na comédia uma coisa menor, é uma coisa fabricada, que foi fabricada ao longo do tempo, e se tivesse que arriscar, até diria que a Igreja teve algum É papel isso que eu estava nisso. a pensar, Não, não é? ou se calhar o Parece-me, maior papel nisso. parece-me. Entre Ainda entre a que, igreja e os reis. eu não sei dizer o nome daquele gajo que ganhou o Nobel, o Herbert, que tem uma espécie de pseudónimo que é o Senhor Cogito, que tem um livro, por exemplo, chamado Bárbaro no Jardim, e li também a poesia toda dele recentemente, que também tem lá um live de humor. Eu quero-me parecer que o humor, seja escancarado ou mais subtil, dá sempre outra dimensão à obra. Parece-me que um autor que esteja mutilado de humor parece que vai ser sempre um autor menor. Eu tenho lido vários livros do Humberto Eco Engraçado e, porque eu tenho lido alguns livros do Herberto Helder, portanto pensei que ias do Herberto Helder, todos algumas vezes, mas Pois, mas eu eventualmente eu também, hei mas de, hei de mas voltar a estes eles. casos, esta antologia fez-me ir repescar alguns, porque são pares, ou seja, são contemporâneos, e então fez-me ir, atrás de algumas coisas. Até estou a fazer um compasso de espera, porque já fiz algumas leituras da obra do Herberto e quero, quando voltar, voltar com uma cabeça aparentemente diferente. Já livre daquilo. Epá, e estou a ler um livro do Stefan Zweig, esse comecei ontem, sobre o Erasmo Roterdão, que é uma figura mais ou menos esquecida. Basicamente é o pai do humanismo.
É só o pai do humanismo que também, à nossa luz, é Porque o humanismo compreensível a razão. Não é? é, porque pela qual ele está esquecido, não é? Porque nós também Mas o Stefan Zweig, que é um autor que eu gosto muito e que é pouco falado, não é muito falado, e que é um escritor que me enche as medidas, seja na novela de xadrez, seja nas coisas mais para o lado da história. Gosto mesmo muito da escrita dele, e ele abre logo com um detalhe que eu desconhecia. O Erasmo de Roterdão, numa altura, era a pessoa mais célebre da Europa. Muito mais que o Leonardo da Vinci. Ou seja, houve um ponto na história, eu acho que durante a vida dele, em que era o gajo. Não é? se Era o o gajo gajo. quando morreu achava que ia ser mais famoso do que acabou por se tornar, Exatamente. com o passar da morte, com o passar da morte. E ele tem o Elogio da Loucura. É um livro engraçado, em parte. Diversos ângulos é engraçado. Se tu leres da forma séria, vais descobrir alguma graça. Se leres de forma mais distante, também vais descobrir alguma graça. Ele se calhar ajuda-nos a descortinar aqui algumas coisas que estão um bocadinho ou apagadas ou empoeiradas, da questão da razão, da loucura. Aqui pode entrar o humor, a dialética entre a razão e a loucura. Se nós queremos perceber a nossa relação com o homem em abstrato, o homem maiúsculo ou minúsculo, não sei qual dos dois é que existe mais atualmente, mas epá, se calhar é um contributo porreiro era voltar ao Erasmo de Roterdão. A razão, quando se torna hegemónica, depois cria um sistema lixado. No entanto, como tudo tornou-se mais denso, ou seja, os anos vão densificando e vão tornando as coisas labirínticas e os conceitos. Também já tenho visto por várias vezes pessoas que põem a razão para trás das costas. Eu sou do sentimento. É uma forma leviana de tropar a razão. Do ponto de vista minimamente lúcido, eu acho que ainda não fomos ao limite da razão. Aquilo que a razão consegue, ainda não fomos lá. No entanto, há coisas que extravasam a razão. Um bom ponto de partida para começar a pensar nisso. A loucura aqui entra como uma espécie de categoria de um fiscal que se acha acima disto tudo e que, quando tu sais de uns moldes, de repente és apelidado de louco. E esta loucura, talvez, que parece um termo que já ninguém usa, não é? Mesmo psicanaliticamente já ninguém usa, mas talvez fosse um Não se contributo pode, faz porreirinho parte da para. outra, não é? Faz parte daquela parte que falámos há pouco. O Humberto Eco tem estado a ler muita coisa dele. O Apocalípticos e Integrados, eu acho que é um bom livro para perceber o que é o kitsch, as nossas mistificações em relação à alta cultura. Também li o Diário Mínimo do Humberto Eco, e há lá uma parte que ele tem lá crónicas. É do melhor que eu já li a nível de humor. É mesmo muito bom. As partes finais do Diário Mínimo, depois tem várias versões do Diário Mínimo. A cada edição ele tirava texto e metia. A edição que eu estou a ler, depois há partes que tu, mesmo sendo um leitor voraz, aquilo entras num matagal de abstrações que é difícil. Mas a parte das crónicas de humor, epá, é uma coisa. Tenho agora para ler a história do Belo, que não me vou identificar, mas depois espero ler a história do Feio e aí editar de alguma das páginas onde há de Tem estar um o capítulo humor. sobre nós, tem um Há de estar o capítulo humor na sobre história do Belo. Tem de estar lá não, os tetas e os líricos hão de estar lá em alguma das páginas. Podes fechar da forma que quiseres, isto já se alongou muito mais do que era suposto. que deem beijinhos aos seus familiares, porque isto parece que não. Façam o vosso kit de emergência, façam essas coisinhas todas, que isto pode estar tudo por um fio. Pode estar, pode estar, temos de estar aqui, não está? A malta das lajes que saia das lajes, saia da terceira, vão para outros sítios, porque pá, não sei. Se tivesses O que meu dar conselho, sei lá, uma hipótese, se o mundo acabar, ele começa a acabar por onde? Se calhar há sítios que já acabou, não é? pois há sítios, mas eu acho que em princípio acaba por dentro dos Estados Unidos, acaba lá. Porque há uma coisa que não se tem falado muito na nossa comunicação social, mas estão a acontecer manifestações incríveis com números recorde nos Estados Unidos contra o seu presidente, coisas que nunca aconteceram em estados republicanos, inclusivamente. Por isso, em princípio, se não acabar, também é porque aquelas pessoas matam o seu presidente ou depõem o seu presidente, mas depois também quem é que vem? Vem o seu vice-presidente, ou não Só não sabemos quem mataram é. já porque puseram
as pistolas no prego para comprar cartolinas. Quando Uhum. fizerem o, o movimento O inverso, levantamento, quando fizeram o levantamento agora, eles deixaram as armas num cabide, lá como se fosse uma discoteca, deixaram com os casacos, e e agora, depois olha, queríamos vão devolver lá o com o paletes de cartaz. cartolinas. Isto quer trocar estas cartolinas por uma arma? Dá? Claro que dá. País livre, dá tudo, pá, Exato, dá isto dá para tudo. tudo. Até podemos transformar essa cartolina em arma. Se alguém conseguisse matar alguém com uma cartolina, É depois impressão 3D, Roberto, isto depois podes pôr sim, na sim. impressora e depois podes Sim, é a reutilização o máxima. Isto até Mangione, agrada aos verdes. o Mangione Sim, foi com uma impressão 3D, não foi? foi, pois foi, pois Yeah, foi. exatamente. Pronto, temos que. Epá, é ver se o Mangione começa a dar cursos aí à malta. Só queria dar É aqui inovar. uma coisa que me esqueci. Mas chega. eh, Chega que mas tu chega, em tu relação aos livros, outra coisa que me causa mal-estar diante de um livro, um leitor que aquilo que lhe apraz dizer é que epá, isto lê-se bem, lê-se numa horinha. sim, sim. Podemos Pega, começar o pega, próximo episódio por isso, porque eu acho que pegas é num um tema livro no estrangeiro, no Bartleby, lê-se bem, lê-se muito lê-se bem, bem, claro, é pequenito, lê-se bem. E lê-se muito bem. é isto, ou seja, aquilo que te Sim, ficou de um sim. livro desses é lê-se bem. E Por até, acaso eu só vou dar isto e é fechar. mesmo interessante isso, pá, porque Eu os numa. influencers dos livros é assim que eles discorrem sobre: "Olha, este mês li aqui 5, apontem só, este aqui é incrível. O segundo, por acaso, que eu tenho aqui é maravilhoso. O terceiro é No extraordinário". final de uma apresentação de um livro, que não vou dizer para não ficar situado em lado nenhum, um dos leitores foi ter com o autor e depois com o organizador, consigo ler este número de palavras por unidade de tempo. Achou que diante daquela conversa, olha bem, olha bem o que é que eu tenho para dizer. E eu assim, sim senhor, Foda-se. tá. É Eu isto, é consigo, isto, é o é leitor de isto. palavras por minuto, Mas não não, é? não, o gajo está a ler, sei lá, um livro bom qualquer, O Homem Sem O Lao Qualidades, Tzuan, exato. mas aquilo que lhe apraz dizer, olha bem a minha velocidade de leitura, que eu estou a E nunca cronometrar. me engano, queres que eu leia alto? É que eu não me engano, as palavras saem certinhas. E depois o que é que diz? Se tiver que dizer alguma coisa, supondo que ele gera conteúdo, sendo o Lê-se conteúdo bem, já com muitas aspas, epá, o livro é grosso. O livro é mas lê-se grosso, bem. mas eu lê-se bem e aliás eu li muito rápido. Passamos ao próximo. É isto. E foi mais muitas emendas em um soneto com Daniel Cruz e Roberto Gamito. E cá E é estaremos isto. para mais.